Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre por causa do nome de Deus. Aquilo que o Senhor faz também por causa do seu nome. E hoje vamos estudar que tantas e tantas vezes o Senhor manifesta o seu poder de uma forma clara, de uma forma evidente, não somente para trazer livramento para o seu povo, mas também por causa do seu nome. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 23. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo. E agora repara, e para fazer a ti mesmo um nome. O Senhor foi resgatá-los da terra do Egito, para os livrar da terra da escravidão, para os levar para a terra prometida, nós sabemos. Mas não foi só por causa disso que o Senhor manifestou o seu poder. Ele manifestou o seu poder com um braço forte, ele os tirou de lá, também por causa do seu nome. Deus faz coisas grandes, terríveis, espetaculares, por essas duas razões. Como disse, por causa do seu povo e por causa do seu nome. O Senhor mandou Moisés dizer a Faraó o seguinte. Êxodo capítulo 9, versículo 16, diz assim. Deveras para isso te hei mantido. Isto é, o Senhor podia ter destruído o Egito de uma só vez e tirar o seu povo, não necessitando de 10 pragas. Umas que caíram, uma sobre a outra que caiu sobre a terra do Egito. Eu te hei mantido, diz o Senhor a Faraó, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Isto é, o Senhor podia ter feito isso de uma vez, mas podia ter outras explicações, uma catástrofe natural ou isto ou aquilo, e não se dar a Deus o mérito da manifestação do poder que o Senhor manifestou na terra do Egito para que o seu povo saísse. Não havia a menor dúvida. O próprio Faraó e os seus mágicos diziam, isto é mão de Deus, é mão de Deus, para manifestação do seu poder por causa do seu nome. E isto é tão importante que o apóstolo Paulo cita este versículo, reparem, em Romanos capítulo 9, e ele faz esta citação, a chamar a nossa atenção duplamente, não somente em Êxodo, como também repetido pelo apóstolo Paulo. No capítulo 9, versículo 17, diz assim, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Isto é, essas pragas foram feitas de tal forma, foram lançadas sobre a terra do Egito, por causa do nome de Deus. E para que o seu nome fosse anunciado em toda a terra, por causa do seu nome. Em Isaías, nós lemos uma outra referência acerca disso. Capítulo 63, versículo 12, diz assim, versículo 12, aquilo cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Abriu as águas do Mar Vermelho, eles passaram em seco, para que não fossem apanhados pelo exército egípcio que estava atrás deles, mas também ele abriu as águas, criando para si um nome eterno, para manifestar o seu poder ao dividir as águas do Mar Vermelho. Coisas que o Senhor faz por nós, por nossa causa, mas por causa do seu nome, manifestação de poder. Eles não foram resgatados só por causa dos seus pecados e a necessidade desse resgate por causa desses pecados. Também foi por causa do nome do Senhor. Sei, estamos a citar uma série de passagens, mas para chamar a nossa atenção para a força deste argumento, para nós valorizarmos o nome de Deus, por causa do seu nome. Josué capítulo 7, aqui fala-nos acerca de uma derrota que o povo de Israel sofreu, às mãos de um povo pequeno, uma cidade chamada Ai. Houve motivos para isto. Eles menosprezaram esse adversário, esse inimigo, e além disso também havia pecado no acampamento e quando eles saíram à guerra também foram penalizados por causa desse pecado. Mas, depois o Senhor mandou-os lá novamente, já noutras condições. O pecado tinha sido assinalado, tinha sido julgado
o Senhor tinha-os perdoado. E um pouco mais à frente, no capítulo 7, versículo 8 diz: Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Foi um argumento que grandes homens de Deus, como Moisés, Josué e outros, usaram na presença de Deus, arrazoando, por assim dizer, argumentando com Deus. E um argumento forte que usavam era: Senhor, o que é que os outros vão dizer ao teu nome, ao teu grande nome? O que é que as nações vão dizer de ti? O que é que os povos vão dizer? Senhor, é a tua reputação que está em causa. E então o Senhor manifesta o seu poder tantas vezes por nossa causa, sim, mas também por causa do seu nome, por causa da sua reputação. Um dia, prezados irmãos, nós iremos ver na eternidade as vitórias que o Senhor nos concedeu, os livramentos, dos quais muitos de nós não tivemos conhecimento. E outros, alguns desses livramentos foram mão de Deus. E nós não reconhecemos isso, nós não demos os méritos ao Senhor. E apesar disso, o Senhor os fez por causa do seu nome. O nome de Deus, a sua reputação e cada manifestação do seu poder na nossa vida. Não nos esqueçamos de agradecer e de fazer referência e de reconhecermos que o Senhor também o fez por nossa causa, mas também por causa do seu nome. O Senhor nos abençoe.